Tranquilo. Então, assim, ó, hoje eu vou mostrar para vocês uma parte que é o início, né? No início eu gosto de fazer assim, que é um lance um pouco mais teórico, né? Mas é um start geral, assim, né? Que mostra as áreas de desenvolvimento e também um pouco do processo, que é meio que um processo padrão, claro, para determinadas áreas pode ser que mude alguma coisa ou outra, ok? Mas no geral é muito esse padrão, tá? Outra coisa, né, que eu quero comentar com vocês, combinar com vocês, na verdade, de que vai ter muitas aulas onde eu passo um método, onde eu passo alguma técnica, que pode ser que você já viu essa técnica, já conhece, já aplica essa técnica, né? Só que sempre tem um ponto de vista diferente, sempre tem um modo enfim, de interpretar o exercício, aquele fundamento diferente de artista para artista, né? Então, tenta absorver aquilo que eu estou falando, por mais que você já conheça a técnica, já aplica. Por exemplo, eu já estudei desenho gestual, mas, né, tipo, tenta abrir a mente para os pontos de vista que eu for colocar aqui, inclusive para também trazer um ponto de vista que você aprendeu com alguma outra pessoa que você desenvolve e que dá certo para compartilhar aqui, tá? Então, fiquem abertos para receber e a gente também está aberto para receber o que vocês podem compartilhar desses conteúdos, beleza? Então, partiu. É, então, tem essa introdução aqui onde eu vou apresentar 4 pontos para você, mais voltados para a criação, né? 4 pontos bem importantes, que são desenho de observação, a cópia, a técnica e a criação. Dentro delas tem vai expandir, né? Aliás, esse mapa mental aqui vai ficar para vocês lá na área de membros, tá? Para vocês, inclusive, mexerem, fazerem as suas próprias anotações. Até poderia ter mandado antes, né? Para vocês brincarem com isso enquanto vem, mas enfim. Para você ser um ilustrador completo, né? O que você acha que é mais importante, assim, né? Desenho de observação, praticar isso, praticar a cópia, né? A ação de você conseguir reproduzir alguma coisa que você está observando ali. A técnica, tem uma técnica de luz e sombra super aprimorada, tem uma técnica de, sei lá, de line art ou de composição super elaborada, ou a criação, né? Tipo, saber colocar uma ideia no papel, saber colocar o conceito, né? Na ilustração, né? Tipo, a gente vê que tem muita gente que opta mais por trabalhar em um ponto, tipo, tem pessoas que têm uma técnica super aprimorada, só que não conseguem criar, né? Tem pessoas que conseguem criar, mas, cara, não tem uma potência, digamos assim, elevada no desenho de preservação e isso prejudica na questão de saber comparar o desenho dela, saber onde é, melhorar a questão das distâncias, as proporções das coisas, né? Então, eu aconselho vocês que deem atenção máxima para cada um desses tópicos, né? Tipo, eu acho que nenhum deles é mais importante que o outro. Eu acho que todos eles se completam. É que nem a questão dos pilares, né? Que a gente apontou na semana do Momento Putz, né? Às vezes a gente está muito forte num dos pilares, o outro está muito baixo e acaba que a gente acaba sendo um artista incompleto. Exatamente. E na parte de criação, exatamente isso, assim. Então, a gente observa e, cara, isso é bem, muito mais comum, na verdade, do que a gente pensa, né? E isso acontece, na verdade, dos pilares estarem desajustados por vários motivos. De uma é que, às vezes, vocês acabam pegando isso em vários lugares diferentes, né? Captam algum conhecimento em vários lugares diferentes. E você, tipo, que nem eu peguei uma técnica de observação, técnica de observação, desenho de observação. De outra eu peguei uma técnica de cópia, outra eu peguei uma técnica de estilização, outra eu peguei, sabe? E daí acaba que não pegou exatamente o processo, exatamente, e daí acaba que o teu desenho fica desequilibrado. Ou também essa questão de que agora eu já aprendi a técnica, agora eu vou fazer do meu jeito. E daí acaba pulando etapas, até por ansiedade, que a gente sabe que muitos ilustradores têm ansiedade, e acabam, até eu fiz isso, né, esses dias atrás, na verdade, no primeiro desenho do desafio que o Franz vai lançar para vocês hoje até. Não vai lançar hoje? Então, desculpa, esquece que eu falei.
Aí, não, tá. O primeiro desafio, né? Não o desafio dos 90 dias. Isso. Sim, vai ser lançado hoje. Exatamente. E daí eu fui fazer esse desafio e daí eu ai, amor, não tá conseguindo. Ele, claro que você tá pulando um monte de etapa. Então, né, na nossa cabeça, ela dá várias erradinhas, né? Ela te sacaneia muitas vezes. O nosso cérebro, ele é programado para poupar energia, né? Então, ele acaba fazendo com que você pule etapas ou que você não faça o que deve ser feito por uma questão de poupar energia, né? Porque o nosso cérebro ele vai tender a fazer com que a gente realmente se poupe, né? Uhum. Pode falar, Fabiano. Só deixa eu pegar um livro aqui. Quem puder ler isso daqui, ó. Não sei se eu não consigo ver minha tela aqui, daí eu não sei se tá do lado direito do cérebro. Uhum. Meu TCC foi em cima desse livro aqui, junto com um quadrinho. Esse livro, depois que você lê ele ajuda bastante a quebrar esse negócio que você falou dessas pegadinhas que o cérebro dá na cabeça da gente. E a gente, às vezes, que não sabe, ele trollar a gente, que a gente tá fazendo uma forma e faz de outro jeito. Legal. Esse livro aqui é um livro barateza. Você encontra ele facinho, acho que é 20, 30 reais. Cara, isso aqui foi aquele na mente. Cara, anota pra mim, pra você compartilhar isso no grupo também, né? Eu acho que eu tenho até o PDF, velho. Se eu achar o PDF aqui, eu mando pra vocês. Bom, em falar nisso, agora que eu lembrei também que esqueci de montar a pasta geral pra galera. Lá no Dropbox eu vou montar uma pasta geral e aí você pode jogar lá dentro, Fabiano. Beleza. Fala, João. Tem uma dúvida. O desenho de observação seria uma cópia? Ele é quase isso. Eu vou explicar bem certinho o que ele é, né? É que assim, a cópia, ela vai servir para você entender como outros artistas fazem alguma coisa, né? Então, a cópia ela é mais no sentido de você aprender com os outros artistas. O desenho de observação é você estudar as formas, estudar a junção das coisas em um objeto, não necessariamente num outro desenho, entendeu? Em coisas aleatórias. Você pode estar vendo aqui um pôr do sol, você faz um desenho da sua janela aqui, como um desenho de observação. E a gente, aliás, é a primeira aula hoje ainda, né? Hoje eu vou fazer essa introdução aqui da área do desenvolvimento e já vou entrar na parte de desenho de observação, tá? Então, por isso que eu vou tentar passar bem rápido essa parte. Mas é mais ou menos por aí, ó. Então, desenho de observação, a gente sempre aconselha que vocês carreguem o sketchbook com vocês, porque ele tem muito de você estudar o que está ao nosso redor, no mundo ao nosso redor, né? Então, por exemplo, vai jantar, vai almoçar em algum lugar, cara, leva o sketchbook, pediu lá o almoço, cara, já pega assim, cara, que seja um porta-guardanapo, cara, estuda aquilo, desenha aquilo, faz a técnica do desenho de observação, porque isso você vai alimentando a sua biblioteca mental, né? E isso vai te permitindo com que cada vez mais você vá armazenando algumas coisas na sua mente que, se você praticar muito isso, é muito mais fácil depois trazer coisas de memória, né? Fazer desenhar com a cabeça, desenhar sem a necessidade de usar uma referência toda vez que for desenhar alguma coisa, né? Então, essa prática frequente de desenho de observação vai trazer um pouco dessa percepção, assim. Franz, Fica lá. mas isso que você fala de fazer no Scratch é mais para fazer o traço bem solto mesmo, tipo bem sem finalização, sem nada. Porque eu vi que tem uns malucos aí que estão na turma aí que tem uns sketchbook que parece que gibi já, de tanto bem desenhadinho que os caras estão fazendo ali. Tem os dois pontos, né? O desenho de observação, você pode ir além nele. Você pode trazer luz e sombra, você pode trazer detalhamentos. O Francis tá afim de desenhar, ele tá estudando, cara, é que nem cadê o teu sketchbook lá? Do velho. Tem um desenho que o Teofre postou lá no Instagram, assim, que é um velho, era um desenho de observação e acabou que ele se empolgou e finalizou. Não necessariamente que precise fazer isso sempre, né? Poderia ser uma coisa mais rabiscada mesmo, assim, né? Porque a gente vai
O desenho de observação, o que ele faz? Ele treina o nosso olhar. Ele faz com que a gente tenha uma percepção mais clara e, com relação às proporções, com relação às formas, com relação ao volume, né? Ao volume daquilo que você está desenhando, para depois aplicar luz e sombra, para depois aplicar as texturas, para depois aplicar tudo que tem que ser aplicado numa finalização, tá? Então, o bacana do treinar o olhar e aumentar essa percepção visual é que a gente vai começando a ter mais capacidade de fazer julgamentos no nosso próprio desenho, na nossa própria criação, né? Então, é a mesma coisa que você olhar uma parede com quadros lá, e se um quadro está torto, você bate o olho e já repara, porque você tem níveis de comparação ali em volta, você tem quadros que vão te permitir comparar se aquele quadro está torto ou não. Às vezes, não tem nem quadros em volta, às vezes é só um quadro na parede, e você olha assim, cara, tipo, dá um desconforto, porque você tem ali o chão, a linha do chão, a linha do teto, a linha das paredes em volta, te dando uma guia, te dando uma condição de você fazer essa comparação, né? E é isso que a gente vai aprimorar com as técnicas de desenho de observação, beleza? Então, hoje a gente vai se aprofundar mais no desenho de observação, né, que é o primeiro passo, né? E daí eu vou comentar bem especificado como que vocês vão praticar isso, né? Até porque para a próxima semana a gente já vai fazer os feedbacks em cima dos desenhos de observações de vocês, tá? Então, o outro tópico aqui, ó, é da cópia, né? Então, a cópia seria mais para estudar aquilo que agrada a gente. Então, não necessariamente ter só uma pasta lá de artistas que nos inspiram, mas sim estudar o que nos inspira, né? Então, a cópia serve sim para a gente formar digamos assim, aprender um pouco de como que eles fazem o que eles fazem, né? Aí mora um grande risco também a ser evitado, né? O risco de você copiar somente um estilo ou somente um artista. Aí a gente acaba sendo, com o tempo, um plagiador desse estilo, plagiador desse artista. Por isso que é legal pegar alguns estilos ou artistas variados, né, e fazer alguns estudos nisso. E assim, muitas vezes eu faço um estudo, por exemplo, só do tipo do olho que um artista faz, né? Faço ali uma cópia de alguns olhos só para entender como que é a estrutura que ele faz, tentando fazer uma cópia mais ativa, né? Vendo por que ele se eu mudasse a curva do olho dele, se eu deixasse mais para baixo, será que ia funcionar? Será que se eu deixasse o nariz maior com relação aos olhos, vai funcionar? Vai descaracterizar muito? Ou se vai criar uma variação daquele estilo? Então, começar a fazer algumas explorações em cima do desenho de outras pessoas também, né? Outra coisa que eu acho interessante da cópia, tanto a cópia quanto o desenho de observação, é esse lance de você não só observar, mas ver com as mãos, né? Tipo, eu uso esse exemplo muito com relação a alguém comprou alguma coisa, tipo um óculos, comprou um relógio, um celular, e daí em vez da pessoa só falar assim, tipo, olha que legal que eu comprei esse, olha assim, observa, nossa, muito legal, bacana, só que tipo, é muito normal se a gente tem intimidade com a pessoa, a gente estender a mão para pegar, pra gente ver com a mão, é diferente, a gente sentir o peso, a gente sentir a textura, por mais que a gente não fique pensando nisso, nossa, deixa eu ver a textura, deixa eu ver o peso, mas a nossa mente está sendo alimentada com isso, né? É isso que nos agrada, de ver, pegar com a mão, sentir, poder girar, olhar o que você quer naquele objeto que a pessoa te apresentou. No desenho é a mesma coisa, então. A questão de você copiar, a questão de você trabalhar em cima, ou reproduzindo alguma arte, ou fazendo desenho de observação, é você pegar aquele objeto que está sendo estudado e observar com as mãos, né? Tipo, entender mais a fundo por que aquilo te agrada ou quais são as formas que compõem aquele objeto, aquele objeto de estudo, né? Uhum. Então aqui, né, a questão do vários pontos, aliás, vários artistas e pontos a serem observados, né? Só um exemplo, só um adendo aqui, então, variar artistas. Até, tipo, durante a... Você já escreveu ali, ó, variar artistas. Eu coloquei variar, né? Esquece isso. Tá, então, variar artistas e pontos a serem estudados. Na verdade, aquilo que eu queria colocar, tipo, não só com relação ao desenho, né?
desenho. Mas, tipo, cores, Conceitos. né? Composição, né? Nos artistas. Também as formas, né? As silhuetas. Formas e silhuetas. Porque às vezes você vai estudar, em vez de você detalhar tudo que tem no personagem, o que você precisa entender como que ele resolveu é só a silhueta. Então, só faz a silhueta, não precisa detalhar muita coisa, assim, sabe? Então, vai de objetivos que você tem com aquele desenho especificamente, tá? E aqui é realmente estudar o que nos influencia, o que você quer trazer para a tua arte também. Isso parece óbvio, mas, cara, tipo, não é só porque, sei lá, dá um exemplo aqui, porque o artista que a gente tanto admira, que a gente esqueceu o nome esses dias aí, é o Romero Brito? Romero Brito. Não é só porque o Romero Brito faz sucesso pra caramba que você vai estudar ele, sendo que você não quer a arte dele na tua arte, entendeu? Mas por isso, favor. tipo, então, Ninguém quer, né? Não vai estudar pessoas que você não curte a arte, né, cara? Isso parece meio óbvio, mas, tipo, é isso, né? Romero Brito, ele conseguiu ser peça de consumo, só que não entre os ilustradores, né? É que isso parece óbvio, né? Mas isso acontece, né, cara? Por exemplo, tem muitas pessoas que estão atendendo no mercado de logotipos, mas não querem trabalhar com isso. Mas colocam no portfólio porque, cara, tá precisando de grana. E daí as pessoas que vêm procurar o seu trabalho vêm por causa dos logotipos. E daí começa só a chover logotipo de pedido de orçamento para você. E daí você acaba não fazendo o que você quer fazer porque você está alimentando alguma coisa que você não queria. Então isso vai no estudo também. Não comece a estudar um monte de coisa que você não queira fazer, né? É mais ou menos por aí. Você queria falar alguma coisa, Fabiano? Ou você só se identificou? Só abrindo um caso aí do Romero Brito. O Romero Brito que é o típico caso de estar preparado na hora certa, no momento certo, para que pegou alguém que tinha influência, gostou do trabalho dele, daí que ele estourou. Não é que, né? Tanto é que ele só faz aquilo, né? Não tem, se você pedir. Ele nem vai mudar, né, cara? Ele vai mudar. Não, porque já tá com o cofre cheio de dinheiro, por que vai mudar? Né? Não tem porquê. Mas ali é porque ele realmente... A gente não gosta da arte dele, mas às vezes ele gosta. Ele gosta de fazer o que ele faz. Não vou ficar julgando também, né? A gente tem o público dele. Tem muita coisa que, sei lá, outros artistas fazem, que amam o que fazem, eu não curto nem um pouco. Não, mas no meio artístico mesmo, a galera morre de ódio do Romero Brito, porque diz que ele é muito comercial, né? Mas esse negócio de muito comercial, gente, é que assim, né? Mas é que a gente tá falando de artista raiz mesmo, assim, que é aqueles cara que, né, não pensa em dinheiro, né? Pensa em fazer arte. Mas, exatamente. É que o artista, na verdade, o ilustrador, ele já tem um preconceito em relação ao próprio dinheiro. Ele tem muito problema em conseguir vender a sua arte. Ele acha que talvez a arte não está relacionada à grana, né? Só que assim, aí você tem outra opção. Ou você passa fome e continua tentando lutar da sua arte e depois você diz que realmente a arte não dá dinheiro. Ou você investe em marketing, faz uma coisa legal, mostra teu trabalho legal, muito bem feito nas redes sociais, etc. Dá as caras e consequentemente, você vai lucrar com isso. Eu não vejo problema em lucrar com arte, né? Mas a gente vê que muitos artistas têm esse problema, né? Romero Brito, na verdade, assim, a gente não é público. É o que a gente falou, a gente deu uma aula de mascote para a turma anterior e a gente falou da questão da Solan, né? Da palha de aço. Cara, é uma porcaria de mascote. É muito feio para nossa visão. Mas a gente não é público, porque o público são as donas de casa. Mas o público vai achar fofinho, acha... adora aquela propaganda lá. Mas, cara, é para vender? Cara, sim, é para vender. Se você vai criar um produto para não vender, vai ficar lá dentro da gaveta, aí é um problema, né? Só que assim, a gente não é público. Então, é até bom que, na verdade, a gente não gosta da Solan. Se alguém aqui gosta do personagem da Solan, me perdoa, eu vou dar um tapa na cara, porque é um personagem muito ruim. Tem o melhor, que é o Dolinho. Exatamente. Exatamente. Mas, Francis e Cá, como é a primeira aula, não sei se está incluído no cronograma de vocês, dá uma explanificação, que nem se falou, deu aula de mascote, a gente deu aula de mascote, dá como eu não acompanhei sábado e domingo, de repente vocês já até falaram isso. Dá uma explanificada de tudo que a gente vai ver, tudo que vai ser abordado, alguma coisa assim.
Eu até comentei, Fabiana, acho que você não viu, né? Isso eu já falei. Eu tinha feito a área de membros de vocês. E daí depois muitas pessoas reclamaram dizendo que receberam até o cronograma errado da turma antiga. Daí eu vi que ela deu um bug gigantesco, ela não fez nada do que eu fiz. Então mandei para as Cucuia de novo, aquela área de membros. Eu tô montando outra, vou terminar ela hoje. E daí lá tá todo o cronograma certinho do que vai ser aula a aula. Daí vai ficar mais claro para vocês. Pode falar, João. Eu vi, logo quando fui fazer a inscrição, eu vi que iam ser 10 aulas. Só que pelo que eu tô vendo, parece que vão ser bem mais que 10 aulas. Vão ser muito mais. Como é que é essa? Eu fiquei sem entender isso. Não, então, porque das turmas anteriores deu mais ou menos 10 aulas. Só que como a gente também ele faz ao vivo, a gente primeiro também, que nem, por exemplo, essa aula de mascote, a gente viu que muitas pessoas estavam trabalhando com mascote. E aí a gente acabou resolvendo fazer uma aulas extras. Então você vai perceber que talvez aconteça de ter algumas aulas extras dependendo da necessidade da turma. Então isso é bem comum de acontecer. A gente sente que o pessoal está precisando também, né? Por exemplo, dessa turma agora não tem caricaturista, então a gente não falou sobre caricatura. Uma das primeiras turmas que a gente fez tinha muito caricaturista. Então, a gente criou uma aula extra só falando sobre caricatura, assim, né? Então, a gente vai também moldando conforme a turma de vocês, assim. Mas não vai ser abordado caricatura? Porque Cara, não tem caricatura? Na verdade, mais as técnicas que a gente apresenta são a base, né? A base da criação. E a caricatura cai um pouco nisso também, sabe? Principalmente a parte de estilização, né? Então foi uma das formas que eu desenvolvi a minha caricatura foi nessa base de criação. Igual, né? O mesmo processo. Claro, existem algumas peculiaridades, algumas coisas mais orientadas para caricatura, né? Que, cara, isso eu posso fazer também com relação aos feedbacks, né? Que eu faço feedbacks nas criações de vocês, eu posso trabalhar nisso, né? Tipo, às vezes você faz uma caricatura lá, queria um feedback, né? Eu posso dar um feedback em cima disso também. Porque assim, o conceito que a gente vai passar para vocês podem usar ela em qualquer área. Tá? Então, independente de qual área que vocês forem usar, se vocês forem usar isso para caricatura, se vocês forem usar isso mais para cartoon, mais para fantasia, independente de qual área que vocês forem seguir, o conceito é o mesmo, tá? Porque assim, a gente não é porque o Francis faz cartoon que vocês têm que seguir o cartoon, tá? Então, na verdade, tem muito até aqui, ó, galera de estilos bem diferentes aqui, e a gente não quer que, na verdade, ninguém mude esse estilo de vocês, né? Então, aprimore, exatamente. Na verdade, é que a gente só quer melhorar a criação de vocês. Esse é o principal foco do curso. Yes. Só mais uma dúvida, cara e Francis. As aulas, nem sempre, como o pessoal não pode acompanhar, essas aulas vão ficar gravadas e vão lá para o espaço do aluno, né? Sim. Depois que acabar o curso, a gente vai ter acesso a isso de repente para a gente rever, alguma coisa assim? Por 2 anos. Beleza. Obrigado. Yes. E consultoria é 1 ano. Vai ser uns 6 meses de conteúdo, talvez mais, talvez menos, depende de turma para turma. Acho que eu vou tomar café com vocês todo dia. Tá aqui em Curitiba mesmo, né? E descobre o endereço e bate aí e fala: oi, tudo bem? Trouxe um... Desde que você tá no Chineque? Não, Chineque é coisa de curitibano mesmo. Olha lá. Então, o terceiro ponto é a técnica, né? Que é super importante também, né? Pra gente... A técnica é o que vai trazer vai também valorizar o nosso trabalho, né? Vai dar aquela polida final, vai trazer também o aspecto comercial para nossa arte, né? Muitas vezes a gente precisa divulgar não só o esboço, não só a parte de criação, né? Mais crua, mas também uma parte mais produzida, uma parte mais finalizada. Por mais que a gente trabalhe com a parte de concept, né? Até era o caso de alguém de vocês, cara, eu sou péssimo para lembrar assim, mas de não só trabalhar com o esboço, então, né? Muitas vezes a gente vai ter que deixar as coisas um pouco mais esteticamente aprimoradas mesmo, isso através da técnica, né? Então, na técnica a gente tem, então, 4 pontos, né, tipo, que dá para pontuar, assim, mas tem muita outra coisa, né? Os principais. Então, o primeiro ponto é a forma, tá? Dentro da técnica, então, a gente estuda modos de você trabalhar com as formas, partindo de formas básicas, depois
a gente pode ir variando essas formas para criar silhuetas, para causar impacto através do desenho, né? Então, na questão da silhueta, ela é super importante porque ela traz um pouco da identidade do nosso personagem, né? Por exemplo, se você vê um círculo, somente um círculo, isso não te remete a nada, né? Um círculo, assim. Agora, você coloca um círculo e dois em volta, assim, né? Tipo, um círculo no meio e dois em cima, assim. Não precisa nem desenhar para saber o que Você é, já né? bate o olho e já entende que a gente tá falando do Mickey, né? Isso é uma silhueta, cara. Tipo, uma silhueta muito simples que você já identifica na cara, na tampa, assim, né? Então, a silhueta é super importante e é uma coisa que eu gosto de bater bastante martelo porque muitas vezes a gente está preso, por exemplo, a um personagem humano. Muitas vezes a gente está preso a um... O que foi? Não, você pega o coordenado. Ah, tá. Muitas vezes a gente está preso a uma silhueta humana, digamos assim, uma coisa muito voltada para a característica humana, né, de proporções e tudo mais. Quando, na verdade, a gente tem um campo gigantesco para ser explorado com relação às silhuetas, né? A gente vai ver isso nas aulas que, cara, tipo, você pode ir muito além, assim, sabe? Trazer silhuetas realmente ousadas e que ainda fiquem bacanas esteticamente para representar aquilo que a gente quer. Mesmo que seja realista, né? Mesmo que seja um desenho realista, tendo uma silhueta legal, fica mais exatamente. forte, né? E a silhueta é trabalhado muito também para criação de personagens, né? Por exemplo, se você vai criar um personagem, cara, se você consegue já focar muito nessa parte de silhueta, você vai ter um personagem muito forte, né? Como é o caso do Mickey, né? Já tem um ponto de partida forte, né? Para que os elementos dentro, tipo, complementem, claro, né? Mas que sejam mais valorizados ainda porque tem uma silhueta já que já está chamando muita atenção para aquele personagem. Exatamente. Né? Silhueta também é importante para identificar, né, o personagem. Então ele seria uma identificação, né, do personagem. Como que eu falei? Ele traz um pouco da identidade, né? Identidade do personagem e ele também ajuda a nossa, identidade. Pera. Vocês estão ligados, né? Que eu não sei escrever e falar ao mesmo tempo. Identidade. Ele ajuda também a chamar a atenção, né, para aquele personagem, porque você acaba definindo ele. E assim, ele ajuda você a identificar o personagem quando ele está no meio de outros personagens, no meio de outras coisas. Então, por exemplo, você está numa animação ou você está num livro infantil onde tem cenários, tem um monte de coisa acontecendo, assim. Se você tem uma silhueta forte do personagem, pode ver ele pequenininho na tela lá que você identifica quem que é. Se ele tiver uma silhueta comum, você vai ver ele como um coadjuvante, como qualquer outro personagem. A galera deu exemplo do Goku, né? Exatamente. Aquele cabelinho do Goku, cabelo dele é tipo clássico, né? Você pode ver só a sombra dele que você sabe quem que é, né? Essa é a ideia. Né? Então, no meio da cena ou pequeno, vou colocar aqui pequeno na tela, né? Mas entenda porque é a área onde ele está. Nossa, de novo, identificar. Acho que você está convivendo muito comigo. Vamos lá. Não, o problema é escrever e falar ao mesmo tempo. Segundo ponto, movimento, né? Putz, esse é um ponto que cara, tipo, pra mim é um dos pontos mais fortes que a gente precisa estar atento, porque é uma das principais dificuldades de todo desenhista, cara, não só de vocês que, às vezes, alguns aqui estão começando, outros já estão trabalhando com isso, né? Mas o movimento, cara, trazer o movimento para o personagem, fazer com que ele represente não uma pose, mas uma ação, é o que vai trazer valor para o teu trabalho, tá? Era o que a gente estava conversando muito com o Ivan, né, no atendimento dele, nessa coisa do conceito, né, e estudar e querer que tua ilustração conte uma história. Cara, até, por exemplo, se o Fabiano decide seguir na área da tatu, cara, imagina que faz toda a diferença quando alguém bate o olho lá numa tatuagem que ele fez e na tatuagem está mostrando tá contando uma história, né? E o gestual ajuda bastante nesse... Não necessariamente que tem que ter uma historinha ali, né? Mas o gestual, se a pessoa tá correndo, mostrar através do movimento que a pessoa tá correndo, né? Enfim.
Então, Isso é tão forte que você consegue identificar o trabalho do cara só pelo estilo, né? Pelo movimento, pela forma que ele trabalha o desenho. Você fala assim, pô, isso é de fulano, isso é de ciclano. Uhum. Exatamente. ó, então aqui eu até coloquei um ponto bem específico, que é, primeiro, a representação, uma ação e não uma pose, simplesmente, né? Tipo, não é o cara assim, o cara tá no meio da batalha, né? Então você não vai... aliás, uma das coisas que a gente mais vê é, o cara tá no meio da batalha, ele pega uma faquinha que seja, e ele faz assim, ó, vou te cortar, né? Tipo, parece que você pega assim o braço dele, pera, agora deixa eu fazer assim, sabe? Tipo, parece um robô, assim. Tipo, é diferente de pegar assim, tipo, vou te cortar, sabe? Uma coisa intensa, né? É o que diferencia os atores de pessoas comuns, né? E, cara, na ilustração é atuar também, né? Atuar. É atuar. E exatamente isso. Imagina se chega lá, o ator tá lá fazendo uma peça, principalmente o teatral, que usa muito mais de corporal, né? Vai lá e vou guerreiro lá, que nem a mesma posição que o Francis fez. E não tem sentido aquilo, não tem movimento, não tem expressão, né? Expressão é super importante. Cara, vai ficar sem nexo, as pessoas não vão entender. Então, o ator, ele precisa necessariamente, através da tua posição, né, do teu conceito, da tua expressão corporal e facial, representar e demonstrar aquilo que ele quer mostrar para o público, né? E no desenho é a mesma coisa. Exatamente. Então tem a questão do exagero também, né? O exagero é super importante no desenho gestual. Por exemplo, você vai fazer um cara triste, né? O cara, vou desenhar um cara triste, daí faz o cara assim, ó. Agora vou fazer um cara triste de verdade. Tipo, o ombro caiu, vocês não estão vendo meu braço aqui, mas o ombro caiu pra frente, assim, tipo, o braço recolheu, você tá reprimido, cara de sofrimento, né? Tipo, claro, aqui eu tô caricaturizando, né? Pode-se fazer o desenho gestual também em um desenho mais menos caricato, menos animado mesmo, menos cômico engraçado. também, né? Mas o desenho gestual está presente em todos os desenhos e é super importante a gente matar isso no peito, beleza? Exatamente, senão fica morto. O personagem deve atuar, mas você que é o diretor desse ator. Então, comece a prestar atenção nisso, tá? Aliás, um exercício para vocês mentalmente, né? Comece a ver na rua as pessoas. Vocês vão ver que tem pessoas... Tem um vídeo muito legal para mostrar. O cara andando lá, né? Peraí, você vai ver que as pessoas... Cada pessoa pode ser um ator ali, cara. Se você olhar as pessoas, o modo como as pessoas andam na rua, cara, você vai ver que um cara tá super cansado, outro cara tá super apressado, outro cara tá com medo, outro cara tá ansioso por algum motivo, né? Então, só na expressão corporal dele você já identifica que as pessoas têm um background, não é só a aparência ali, né? Tem um monte de coisa que tá acontecendo na vida dela e isso a gente tem que trazer para o nosso desenho, né? Eu não vou saber nem como achar esse vídeo, mas depois se eu achar, eu mando pra vocês. Compartilhar muito... de novo nesses tempos aí, já acho pra vocês. O terceiro ponto, então, é a composição, né? Então, seria a questão de você trazer as formas, né, daquilo que você desenhou, dos objetos, formas dos personagens, formas dos cenários, e os movimentos que esses personagens estão fazendo, ou que esses objetos estão fazendo, que o objeto também pode ter movimento, né? E colocar tudo em harmonia dentro de uma cena. E essa cena pode ser um papel, pode ser uma tela de computador, pode ser uma prancha de skate, pode ser uma tatuagem, pode ser sei lá. Esse mesmo. Achou? Esse mesmo, galera. O link do vídeo que tava falando, o Vinícius jogou aqui no chat. Deixa eu colocar aqui, só para ilustrar, já aproveitar aqui. Ó. Muito legal esse Então aqui vídeo. é legal que ele demonstra, né, essa variedade que pode haver na questão só do andar, né? Vou passar rapidinho aqui só um... Espera aí. Então, genérico, primeiro... Cadê o tempo aqui? Feminino, né? Então ele vai mudando os modos de andar só pelas intenções, né? Tipo, furioso aqui, né? Então, ó, a postura, né? Chimpanzé já anda meio de lado, braço para trás, assim, ombro fechado ali. Sassy, eu não sei o que é Sassy, mas é muito bom. Dancer, olha. Então, cara, muito bom, né? O cara tem 100 tipos de andar. É tipo como se fosse Dodoquinha. Dodoquinha, legal. Muito legal, né? Paralisado pelo medo, olha só, cara. Cara, é muito legal. Foda demais, cara. Recomendo que todo mundo
Estude. favorite esse vídeo aqui, porque ele ensina muita coisa pra gente. Com uma mesma pessoa, o mesmo biotipo, ele consegue mudar a intenção. É. Né? Essa é a função do ator, né? E essa também é a função de vocês, ilustrador, independente de qual área, independente de qual estilo de desenho de vocês. Mesmo que seja realista, mesmo que seja cartoon, mesmo que seja colagem, mesmo que seja mistura de estilos, se não tem o gestual, se não vai mostrar ação, o teu desenho vai ser pobre, né? Emergência, muito bom. Emergência para ir no banheiro, assim. né? Show. Deixa eu voltar lá. Até, peraí, cadê o vídeo ali de novo? Vou até colocar aqui como... Já colocar o link aqui. Isso no desenho gestual, né? Vou colocar aqui, ó. Exemplos de andar. Verdade. Beleza. Muito bom. Show de bola. Então, a composição, né, você trazer todos esses elementos das formas e movimentos, mas não é simplesmente colocar isso na tela, né? Não é simplesmente pegar os personagens que você criou, pegar o cenário, pegar os objetos e colocar lá. A composição vai dizer muito sobre a intenção da cena também, né? Se você posicionar a câmera de baixo para cima nos personagens, você vai empoderar esses personagens porque ele vai estar com relação à linha do horizonte acima do ponto do observador que somos nós que estamos observando o desenho. Então aquilo vai trazer ele uma sensação de empoderamento para ele, né? Já se você colocar de cima para baixo, vai deixar eles talvez um pouco mais acuados, vai deixar eles um pouco mais mostrando que eles estão ou tímidos ou diminuídos ou enfim com medo, né? Se você deixar na linha dos olhos, você tem uma sensação de igualdade. Então pode ver que, cara, nenhum político, né, vai colocar o vídeo dele nem acima nem abaixo. Ele vai tentar deixar sempre na linha dos olhos dele o posicionamento da câmera para mostrar que ele é igual ao povo, né? Tentar, né? Mas essa é a ideia. Então o posicionamento, a composição, né, vai orientar muito a parte de contar a história, né? Então você pode mostrar muito da cena e pouco do personagem, você pode mostrar muito do personagem, pouco da cena, tudo isso vai ajudar você a contar um pouco da história, isso a gente vai ter uma aula só sobre isso também, tá? E a questão do volume, do desenho volumétrico também, né, aplicado aqui na composição, onde você tem noções de profundidade, né? Por mais que esteja um desenho chapado, tipo, né, o estilo, por exemplo, o estilo de desenho da Paula é um desenho chapado, né? São personagens que você não tem aquela volumetria gigantesca que nem, tipo, sei lá, o HQ, né? Mas, ainda assim, mesmo no desenho chapado, você tem como fazer o trabalho de planos, né? Isso vai demonstrar profundidade, isso vai demonstrar campo, né? Profundidade de campo no desenho, né? Diga lá, João. Eu queria perguntar para a Paula se os desenhos que ela faz são computadorizados ou se ela consegue fazer no papel e colorir do jeito que ela mostrou pra gente. Que eu achei bem interessante a forma e eu não consegui fazer igual, desenhando no papel. Oi, João, desculpa, eu não estava achando o botãozinho aqui. Eu faço sempre no papel primeiro, aí eu uso scanner e daí eu faço a colorização no Photoshop mesmo. Mas esse lance do chapado tem me incomodado, assim, eu tô buscando trazer um pouco de volume, mas bem aos poucos, assim, para não, não sei. Só porque... Mas é bonito pra caramba o trabalho dela. Isso é muito louco, né, João? Porque ela tá bem satisfeita, dá pra ver com o desenho dela. Só que todo mundo é apaixonado. Mas então, é isso. Eu faço tudo no papel, aí escaneio e faço no Photoshop a pintura. Né? Mas tem muita coisa que eu tô trazendo do próprio traço e tô deixando na escanerização na hora da pintura mesmo. Uhum. É isso. Entendi. É basicamente você tentar evoluir, né? Buscar evolução. Você já tá satisfeita com aquilo, mas você já tá tipo, isso eu já sei fazer muito bem, então vou buscar evoluir, vou tentar dar um volumezinho, alguma coisa desse tipo. Sim. É isso e também não...
É aquela coisa de querer fazer diferente, sabe? Pra não ficar. Faz 3 anos que eu tô fazendo a mesma coisa. Já evoluí, obviamente, mas né, querendo mudar alguma coisa. E chegou um momento. E é isso. Lápis Beleza. serve pra Valeu. morder também. Ah, não é só pra desenhar. Como é? Lápis, a ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Ah, Yolanda, é isso mesmo. Tá, né? Aham. É. Ela tava mordendo um lápis. sim. Lindinho. Então, show de Yes. bola. Não, pior que a aquarela, né? Mas o lápis tem um gosto bom, cara. Quem nunca comeu lápis quando era pequena? Ou quando é adulto. Quando é Eu adulto, também, velho, também. Mas lapiseira é uma evolução do lápis ruim, porque você não pode morder ali. O pessoal mais antigo ainda colocava o lápis na pimenta pra você não ficar mastigando ele, cara. isso é bom, né? E aí, por fim, então, na técnica, e só por fim, olha só, vem o estilo, a aparência, né? Que quando as pessoas falam em técnica, já vem direto nisso, né? Só pensa no estilo, né? Mas tem outras coisas que formam a técnica, né? Que a gente trabalha. Então, aqui entra daí a parte de cor, qual a paleta de cores que a gente trabalha, se vai ter cor também, se vai ter traço, se não vai ter traço, se vai ter traço só na parte interna do desenho, se vai ter um traço mais pesado na parte externa, um traço mais fino na parte interna, né? O tipo de colorização, se vai ser renderizado, se vai ter uma pintura chapada, se vai ter uma luz e sombra com volume, só que tipo o resto chapado, assim, sabe? Então as possibilidades são mega gigantescas, são infinitas, né? De possibilidades de técnicas. Por isso que é legal a gente explorar também, né? Não ficar só naquilo que a gente já está habituado a fazer, sair da nossa zona de conforto, porque às vezes é aí que a gente acha um diferencial que vai agregar no nosso trabalho, por mais que a gente volte para uma técnica nossa, mas explorar outros estilos, outras técnicas, e até materiais, né? Também aqui entre os materiais, não só a questão da aparência, mas os materiais utilizados também, até esqueci de anotar aqui, também dão resultados diferentes com relação ao estilo. Então, uma pintura feita na aquarela tem um toque totalmente diferente de uma pintura feita no lápis de cor, né? Ou no giz pastel, ou na pintura a óleo, enfim, né? A gente não quer que ninguém mude o estilo, né? E a gente só quer que, na verdade, potencialize isso, assim, né? E que pegue o que vocês são bons hoje, ou, claro, se quiserem mudar também fique à vontade, mas pegue o que vocês já são bons hoje e melhore eles cada vez mais, né? Esse é o principal objetivo do curso, assim. Por isso que a gente atende várias áreas, por isso que a gente também só não pega galera que quer fazer cartoon também, né? Materiais aleatórios também, né, cara? Tipo, pintura com café e coisas desse tipo, assim, né? Nossa senhora, do que acontece? Estourou. Vamos lá. Então, o estilo, né? Não só a joinha, o cara tem um joinha. Deu uma joiada bonita. Aqui, então, aparência, né? Então, line arts. Nossa, line arts. Cores. Cores. Né? O próprio estilo, né? Se é mais agressivo, se é mais soft, né? Então, o conceito visual, né? Na verdade, conceito visual, tá? Então, é aqui que você vai pegar tudo isso aqui e dar um sentido, né? Dar um sentido para tudo isso. E assim, o que vai fazer com que todas essas coisas se correlacionem, né? Que é uma das coisas mais importantes quando a gente vai produzir uma peça, quando a gente vai fazer uma ilustração. Alguém sabe responder aí? Eu não entendi a tua pergunta, você pode responder, Francisco, de volta? Por favor. Então, tipo, todas esses pontos aqui, ó, forma, movimento, composição e estilo, todas elas vão seguir um item, vão seguir uma parada aqui, tá? Vão ter que fazer sentido de acordo com um item aqui. Qual é esse? Ideia? Oh, yeah! Ideia.
É que eu já assisti essa aula, né, alguns anos atrás. Alguns anos. Então não vai. Pô. Bom, mas tá ligado. Ela tá colando na matéria aí, pô. Absorveu bem, então, né? Já é veterana já, pô? Ó, então, a ideia, né, cara? A ideia é o que vai dar sentido para tudo isso. Então, por exemplo, você está fazendo lá um livro infantil para crianças. Eu vou sempre puxar algumas ideias que às vezes podem ser redundantes, mas é coisas que estão fáceis na minha cabeça para não ficar pensando muito, tá? Então, tá fazendo um livro infantil para crianças de 0 a 3 anos e daí você vai fazer um fantasma. Cara, você não vai fazer um fantasma tipo, medonho, assustador, uma coisa que você vai olhar assim, tipo, não vai dormir de noite, assim, de uma coisa que saiu, sei lá, de um filme do Chamado, por exemplo, assim, tipo a Samara lá. Samara, né? Do Chamado. Cara, você vai fazer um fantasma que é fofinho, que vai, tipo, fazer ligação com a ideia que você tem que passar para aquelas crianças, né? Então, tipo, a ideia vai nortear todos esses pontos. E é legal ter muita atenção para isso, porque às vezes a gente esquece que tem uma ideia inicial e acaba fazendo alguma coisa que nos agrada e não agrada a ideia inicial, principalmente quando a gente trabalha com produção para clientes. Então, o seu cliente lá tem uma necessidade que é de criar um mascote para uma empresa de restaurantes veganos, sei lá. Daí, cara, tipo, você vai lá e explorando silhuetas, explorando coisas que você está fazendo lá, cria lá um personagem que é tipo um açougueiro, assim, tá ligado? Né? Só para dar uma ideia. Mas por uma coisa que tipo, te encantou, que você falou, nossa, cara, olha que massa que eu cheguei nesse açougueiro, vai ficar muito legal, vai você vai apresentar pro cara, o cara vai, tipo, te dar um pé na bunda, assim, né? Porque, cara, fugiu completamente do conceito inicial, né? Claro que aqui foi bem zoado a essência da ideia que eu te passei, mas é isso, né, cara? Ou, sei lá, ele tá fazendo uma empresa que é um restaurante vegano e tal, para o público sei lá, de público geek, sei lá. Daí você vai lá e faz um personagem super caretão, assim, sabe? Que não conversa com aquele público, né? Então, é esse ponto que a gente precisa sempre estar atento. Para quem que a gente está produzindo, né? E trazer sempre o conceito muito forte para cada ponto do que a gente está fazendo. Então, a ideia vai definir qual vai ser o tipo das formas, que tipo de movimento que a gente vai dar para o nosso personagem, se é mais ousado, se é mais caricato, se é mais real, né? O tipo de composição que a gente vai criar numa ilustração, ou a composição do próprio personagem, né? O personagem também tem uma composição dentro dele, e o estilo que vai ser finalizado essa arte, tá? Então, ideia super importante, é o fator mais importante para a gente usar na nossa criação, né? E aí, partindo para a criação, ainda tem alguns pontos aqui dentro da criação, né? Então, a ideia, ela vai seguir, tem vários pontos que ela vai seguir, né? Ela geralmente, então, vai começar por um briefing, né? O briefing é o que o cliente vai trazer, o que você vai escrever para você mesmo produzir as suas artes, né? Então, no briefing, a gente tem perguntas formais, perguntas artísticas e perguntas psicológicas, né? Então, o briefing, só para quem não está familiarizado com o termo, então são as informações mesmo que você precisa para poder começar a criar, né? Então, tipo, você não vai lá, cria um cachorro para mim, tipo, a empresa, sei lá, de pet shop, cria um cachorro para mim. Cara, tipo, tá, mas tem muita coisa que pode ser criada para ser um cachorro, né? Do que eles querem. Então, a técnica do auto-briefing é você fazer tudo que eu vou falar aqui para você mesmo, para você criar suas próprias ilustrações quando você tiver sem ideia. Então, você pode criar um briefing para você mesmo. É aquela coisa de você parar um pouco para pensar antes de começar a desenhar, né? E daí tem as perguntas formais, isso mais relacionadas a clientes, né? Então, geralmente mais para clientes, mas coisas que a gente pode colocar no nosso próprio negócio também. Então, qual é o público-alvo desse cliente, ou né, desse projeto, né, especificamente? Quem que deve ser atingido com esse desenho? Qual é a mídia que vai ser veiculada? Então, por exemplo, se você vai fazer uma arte que vai ser só para a internet, talvez não seja necessário você fazer uma arte em 600 dpi, super pesadona. Uma
Aí, mutei. Aí, é o do Fabiano que vazou. Suci. Então, a mídia também vai depender de onde vai ser feita essa arte, né? Para ver que técnica que você vai usar e como que você vai fazer. A questão do prazo, né? Saber quanto tempo você vai ter para fazer aquele trabalho. Às vezes o prazo vai determinar também a qualidade, né, do seu trabalho. Às vezes você tem um prazo que você não pode ficar lá, tipo, renderizando uma arte lá, fazendo um estudo mais aprofundado de luz e sombra por realmente não ter tempo para fazer aquilo. Então ele pode definir também qual é a técnica que você vai oferecer para o seu cliente. Tempo de veiculação, isso daqui é mais a parte da cá, inclusive, né, dessa parte de negociar com o teu cliente, que a gente fornece os direitos de uso do teu trabalho. Você não simplesmente vende para ele, tipo, pronto, é teu, faça o que você quiser, né? O correto é o correto, né, o que seria o correto por lei, inclusive, é a gente ceder um tempo de uso para aquele material, né? Só que é muito pouco aplicado isso. E, né? Na verdade, não necessariamente que você precisa também, isso ter é uma um regra, tem que ter. Na verdade, a gente só vai mostrar possibilidades, mas outras possibilidades que às vezes a gente não consegue enxergar de você comercializar o teu desenho, né? E que às vezes é porque como é um universo muito ainda obscuro para o ilustrador, então e para o grande público. Né? E para o grande público. Mas é uma coisa muito engraçada, porque na verdade essa lei do direito autoral, porque na verdade nada mais vou mostrar para vocês a lei do direito autoral, que ela já existe há muito tempo, assim, há mais de 20 anos. Então, na verdade, há mais de 20 anos que o ilustrador ele é protegido aqui no Brasil, só que ele não é usado ainda, tá? Então a gente só vai mostrar como que funciona, o que você pode, o que você não pode, quais são os seus direitos, etc. Tudo que você precisa saber, até para você saber de outras formas de vincular a tua ilustração. Sim, exatamente. O Ivan falou, né? A lei proíbe o criador de vender o seu direito de uso e cópia. Na verdade, ela permite que você ceda, né? Ceda por um tempo o direito de fazer o uso comercial daquela obra, né? Uhum. Mas o cliente jamais poderá assinar a obra que você criou como algo que ele criou, né? Então, jamais você pode pegar lá o desenho do Stan Lee e falar, tipo, eu que criei, né? Você pode falar que você fez um redesign, alguma coisa em cima da obra. A criação, né? A criação se chama direito moral. E esse é o seu direito que é seu, do ilustrador, e ninguém pode tirar, mesmo que você tente vender isso. Não tem como, porque é um direito seu. Você está contra a lei, né? Exatamente. Para você alugar, né? Que nem até o Ivan falou, aí existe o direito patrimonial, que você fornece aquele cliente para que ele use essa tua ilustração para outras formas, né? Mas a gente vai explicar isso mais para frente, pode ficar bem tranquilo. Yes. Assim. Até existe também alguns, tem dois tipos, né, de direito patrimonial também, que a gente vai explicar mais para frente como funciona bem certinho. Ainda nas perguntas formais tem a questão da quantidade, né? Tipo, quantidade de ilustrações, quantidade de clientes, de personagens, né? Quantidade de cenas que você vai ter que fazer. Outra pergunta que a gente tem que fazer é o objetivo a ser alcançado com aquele projeto. Isso é super importante para a gente saber, às vezes, o objetivo vai orientar, é aquela coisa da ideia, né? O objetivo está super ligado com a ideia. Ela vai orientar, às vezes, o nosso estilo, o estilo como a gente vai finalizar, vai criar aquela coisa. Porque um objetivo pode ser totalmente... pode definir isso, né? E os envolvidos, né? E saber se tem outras pessoas que estão envolvidas com aquele projeto, se vai ter um animador que vai fazer uma animação em cima da tua arte, então é legal entrar em contato com ele para saber como que ele vai precisar que você finalize isso, porque tipo, não tem coisa pior do que você finalizar uma coisa e depois você ficou sabendo que vai ser animado. Daí, putz, cara, você vai ter que recortar tudo na mão, sendo que você poderia ter criado de uma forma que ia facilitar esse processo de depois, né? Ou se vai ser uma gráfica, entrar em contato com a gráfica, às vezes essa gráfica específica exige que você mande o arquivo em FPS, sei lá o que, sabe? Então, sempre estar em contato antes de começar a produzir para você saber como que você vai ter que finalizar esse projeto, né? Eu tô nessa fase agora no Piratas do Miro, né? Eu tô na fase final, agora vou entrar em contato com a gráfica para entender como que eles querem que eu feche o arquivo para mandar para eles, né? Porque às vezes eu fecho todos os arquivos, são 40 ilustrações. Imagine fechar todas elas, chegar lá e ele fala, eu não trabalho com PDF, eu só trabalho com outro tipo de configuração. Putz, né? Tipo, é um tempo bem grande que você usa para fechar arquivos grandes, inclusive, né? Até uma dica, né? Que na verdade, não sei se você acabou de falar sobre isso, sim, se deu?
Quando muitos perguntam pra gente, que arquivo, que arquivo, que arquivo. Cara, você quer saber exatamente como tentar fazer com que tua arte seja muito bem impressa? Faça uma amizade com alguém de gráfica, né? Exatamente. Tenha um parceiro. Feche parcerias, assim, com essas gráficas e tente conversar com o designer lá de dentro. Porque cada gráfica trabalha de um jeito diferente, não tem um padrão. Não, até tem um padrão que... Não tem. Mas você pode até dizer que tem. Mas o ideal mesmo é você ver mesmo. Cada gráfica trabalha com maquinário diferente. Cada gráfica... Não tem padrão, não, cara. Eu Eu trabalhei em gráfica há muito tempo, cara. Isso aí é um mundo particular. O único padrão é que eles são uma gráfica. Pronto, o resto... Enfim, essas são as perguntas formais. Isso você pode fazer através de um bate-papo, né? Através de questionário. Eu não gosto muito, nunca trabalhei assim, mas já vi quem trabalha com isso, de mandar o questionário para o cliente responder, tipo, estilo questionário mesmo. Mas eu prefiro ter isso em mente e até, tipo, levar alguns tópicos, né, anotados no teu caderno, alguma coisa assim, para você, tipo, ir preenchendo aquilo no papo, né? Na conversa fica mais descontraído, fica mais humanizado o negócio também. E acaba sendo mais cativante para o cliente. Isso ajuda, vai te dando pontos para conquistar esse cliente e ele te indicar sempre, porque vai, sei lá, vai ver que você é um cara legal, gente boa, bacaninha, e não um ilustrador bunda, né? Eu gostei muito disso, cara. Então, essas são as perguntas formais, né? Talvez tenha coisa aqui que eu não coloquei, mas, cara, eu pensei muito sobre isso. Eu acho que esse é o padrão. Isso daí vai depender de projeto para projeto. Aí tem perguntas artísticas, né? Então, com relação ao estilo, às vezes tem um estilo já, tipo, pré-definido, né? Para aquele projeto. Então, isso vai depender muito... sempre tudo isso aqui vai estar sempre ligado à ideia, né? Então, o estilo pode ser que seja definido por uma ideia, né? O autor lá da parada é um livro, ele tem uma capa de um livro que ele quer fazer e essa capa tem que instigar medo. Então, putz, cara, o estilo vai ter que ser alguma coisa que vai instigar o medo, né? Então, o conceito visual, o estilo e se é tradicional ou digital, se isso for uma exigência, né? Porque isso, na verdade, parte muito mais da gente do que do cliente. Ele quer ver a arte final, ele quer ver o trabalho final. O que pode ser de questão de exigências aqui, pode ser que, às vezes, a pessoa tem já eu trabalho num café, eu tenho um café que eu quero colocar exposições lá, obras expostas lá em aquarela. Daí, tipo, ele tem uma exigência a ser feita com relação ao estilo, a técnica, né? Mas isso é muito raro. Geralmente, parte da gente mesmo definir qual é a técnica de execução mesmo que a gente vai utilizar, né? E aí as partes psicológicas, né? Se for, por exemplo, uma criação de personagem, não só pensar na parte visual dele, mas a parte interna dele, né? Quem é esse personagem? Por que ele está fazendo o que ele faz, né? Tentar entender o a mais, né? O que tem a mais nesse personagem, principalmente se for com relação a alguma história, alguma coisa que tem um contexto, mas se for mascote, por exemplo, alguma coisa assim, tenta perguntar para ele se ele pensou em alguma coisa além do visual, né? Tipo, um personagem lá, um mascote para um pet shop. Cara, tipo, geralmente vai ser uma coisa mais brincalhona, uma coisa mais divertida, né? Então, tentar perguntar pro seu cliente se às vezes ele trabalha com cachorros adotados, né? Que para adoção, então talvez tenha um outro caminho a ser seguido. Então, começar a investigar isso e você também pensar nisso, né? Características psicológicas do personagem para você dar mais peso para ele, né? Então, são essas as perguntas, mais ou menos, que você precisa preencher. E tem mais, é bem que você falou, existe muito mais, assim, para né? você criar um briefing, né, minimamente aceitável na hora de você começar a trabalhar com a sua ilustração. Só deixa eu tirar a notificação aqui rapidinho. Aí. Beleza. Aí, quando você tem essas respostas mais claras na tua cabeça, né, você vai para a pesquisa. E aí a pesquisa, na hora da criação, que é diferente da cópia, né, a cópia a gente vai pesquisar por ilustradores, ilustração de ilustradores. Na pesquisa, a gente vai optar por chegar em fotos ou vídeos ou ao vivo, né? Então, eu tenho que criar o cachorrinho tal lá. Se é um cachorrinho vira-lata, eu vou procurar fotos de cachorros vira-latas, vou, sei lá, ver na rua, enfim, né? Ver o animal real ali
começar os estudos a partir daquele animal real e trazendo para sua realidade, trazendo para o seu estilo, trazendo para fazendo a estilização, né? Quando você vai fazer estudo de observação, você não deve, né? Não deve fazer estudo em cima de outros ilustradores. Nessa fase da criação, você não procura outros ilustradores, né? E por isso que não é cópia daí, né? É estudo de observação. Para você justamente pegar do real o que você tá vendo ali, né? Vai fazer toda a diferença, né? Dá até uma dica, né? Para seres fantásticos, né? Tipo, dragões, orcs, gremlins, sei lá, essas paradas assim. Aí tenta ou pegar pela composição que vai formar ele, por exemplo, dragão, né? Composto por um réptil, tipo um jacaré, mais dinossauro, mais asa de morcego, mais cavalo marinho. Tipo, isso é o básico que eu lembro de um dragão, né? Às vezes pode ter outras coisas aí, então começar a procurar na natureza coisas que vão acrescentar, que vão moldar aquele ser fantástico. Se é um ogro, pega um cara grandão, forte, com alguma referência de, sei lá, o que seria um ogro, assim? Poderia ter algumas coisas meio alienígenas num ogro, não sei. Sei lá, meio... é um cara gigante, assim, né? Esses caras grandes, mongóis, talvez. Né? Né? Talvez Tipo, raças antigas, É. né? Enfim. Tem os gigantes que optaram, dizem, né? Tem mitos dizendo que existiram gigantes. Então... Pegar, às vezes, algum animal que possa trazer alguma influência para aquele personagem, né? Ou referência que aparentemente seja real. Daí buscar mesmo em artistas que fazem aqueles hiperrealismo, assim, aquelas criações que são tipo, você parece que você está vendo um animal de verdade ali, mas tentar fazer uma coisa que vai distorcer aquilo, vai trazer, né, não só aquela referência, mas pegar várias referências que vão compor aquilo, né? Então depois até mostro para vocês as referências que eu uso no Piratas do Miro, acho que até tá aberto aqui. Tá aberto aqui, ó. Então, por exemplo, eu uso o PuriRef, que é um aplicativo que você instala no computador e ele vira um board, assim, né, de referências. Peraí, por que não tá funcionando aqui? Às vezes ele dá uns bugs, cara, isso é um saquinho. Não sei se é porque tá ligado muita coisa junto. Mas, por exemplo, eu tive que fazer um fantasma lá e eu não queria fazer simplesmente um fantasma aleatório, né? Então, eu peguei algumas referências aqui, peguei de algumas ilustrações também, mas coisas que eu olhei assim, cara, tipo, isso poderia ser um fantasma, sabe? Uma coisa mais, sugerisse alguma coisa real e fiz uma mistura nisso tudo. Peguei também referência de caveira que não estão aqui, né? Mas coisas que remetem àquele aspecto que eu queria passar através do fantasma que eu criei dentro da história do Piratas do Miro, né? Então peguei algumas coisas aqui de maquiagens, né, de roupas malucas aqui, assim. Escreve ali no chat. Por favor. É isso aqui. E ele é um aplicativo que você pode pagar ou pode usar o free dele, né? Ele é aquele aplicativo que você diz o quanto você quer pagar ou simplesmente usa a versão free. Daniele super agilizado. Valeu, Daniele. Yes. Ó, o cara já colocou o site. Eita, nós, né? Então, eu peguei algumas referências aqui para trazer isso, né? E a mesma coisa aqui, ó, para as roupas, né? Eu não fui pegar até peguei aqui um desenho, uma ilustração, mas basicamente fui pegando elementos soltos para criar as minhas próprias composições, né? Com relação aos maquinários, com relação às roupas dos personagens que tem essas características steampunk, né? Cadê o grito da galera? Onde tá? Aqui. Yes. Tá? Então, pesquisas, né, na hora de você começar. E nessas pesquisas você vai fazer, então, desenhos de observação para ir se alimentando do alvo, né, do que você precisa criar. E a partir daí começar a fazer as estilizações, né, buscando atender a ideia. Beleza? Vamos lá. Na ideia, ainda tem daí o conceito, né? Que daí é o concept art e a conexão da ideia dando a prova real. Então, tipo, o conceito desses estudos, né? Quando você for fazer a variação, quando você for fazer a estilização, o conceito disso tem que representar a ideia inicial que foi passada, né? Se por algum momento você olhar assim, cara, mas a ideia inicial
era trazer medo e isso aqui tá engraçado. Então, tipo, cara, tem alguma coisa, tem alguma coisa que não tá certa aí, né? Daí tem que rever o que você pode fazer para você alterar isso, né? Então, o conceito é justamente traduzir a ideia no teu desenho. E daí, na questão de desenvolvimento, né? É você pegar o conceito, tipo, beleza, funcionou o conceito, é esse o personagem, é esse o cachorrinho lá para representar o pet shop. Agora eu vou desenvolver ele, vou ver se ele está realmente trazendo o conceito, se eu consigo utilizar esse conceito de outras formas, então colocar ele para executar algumas ações, né? Por exemplo, um Minion, ele não tem o braço que alcança o topo da cabeça, né? Eu até tenho um Minion aqui, pega o Minion rapidinho. Então ele tem um braço que ele não alcança o topo da cabeça. Ou não, pode deixar aqui, ó. Já peguei. Segura. Não deu certo. Tá devagar. Ó, tô até fazendo uma cena aqui do Piratas do Nilo. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui rapidinho. Então a questão da validação do conceito, ele é mais ou menos essa vibe aqui, ó. Tem lá. Eita, mas espera aí só um pouquinho. Vou ter que compartilhar. Já tá compartilhado. Não, compartilhar outra tela. Estão vendo o Photoshop então, né? Já apareceu. Questão de validação do conceito. Nossa, tá tudo pesado no meu computador mesmo. Muita coisa aberta? É, acho que sim. Você fechou ele quando foi dormir? Uhum. Então, o Minion é mais ou menos isso aqui, né? Uma cápsula com um macacãozinho. Daí o pé dele é mais ou menos assim, é meio gordinho. Não, não é gordinho. Não é tão gordinho. É, cotoquinho. Cotoquinho assim. Mas é que ele tem uma botona assim. Daí, tipo, os bracinhos são mais ou menos assim, né? Pior que o Facebook que carrega muito mesmo. Seu Facebook tá bem. Pode ser, tem bastante páginas ali, inclusive. E daí ele tem um olhão aqui e o cabelinho, tá? Então, se ele for tentar coçar a cabeça dele, ele, tipo, não alcança, né? Ó, o bracinho dele vai chegar mais ou menos aqui, assim. Que dó, né? Ele não consegue nem coçar a cabeça. Mas aí é que tá, né? Se o teu personagem é isso, né? Não necessariamente que ele está errado por não alcançar o topo da cabeça, mas ele vai ter que usar outros recursos para coçar a cabeça. Por exemplo, pegar aqui um objeto, né? Então, no caso de um Minion, um objeto que seria bem apropriado para ele coçar a cabeça seria tipo algo assim, né? Para dar aquela coçadinha assim. Daí, tipo, ele vai fazer assim, ó. Cara, de que tá gostoso demais. Faz carinha de que tá gostando demais. Né? Então é validar o teu personagem, né? Ver as limitações que ele possui e ver como que você pode resolver isso, né? Tem uma animação chamada Galinho, né? O Chicken Little, mas a versão portuguesa acho que tá Galinho. É o Galinho ou o Chicken Little? É o Galinho ou o Chicken Little, né? Alguma coisa assim. E, cara, é muito legal que ele tem... Só um instante, porque minha mãe tá achando que meu irmão tá passando mal lá em Macapá. Nossa, travou tudo aqui, peraí. Cadê vocês? Aqui. Então, a questão do personagem, você testar ele, ver como que ele funciona, ver quais soluções você pode ter para resolver o que ele precisa. Então, se vocês assistirem lá o Galinho, vocês vão ver que eles têm várias ideias muito malucas para resolver, compensar o personagem, né? Que ele é um cabeção, corpinho bem pequenininho, então tem muitas coisas que ele se adapta assim para as ações e acaba deixando o desenho divertido, em vez de ser uma limitação, acaba sendo uma vantagem, né, do desenho, mas porque foi explorado isso, né? Além dessa validação,
Daí sim, colocar. A validação é que ver se o conceito está sendo respondido, né? Aí você vai colocar o personagem em teste, colocar ele em posições diferentes para entender os limites e ver quais soluções você pode criar. E aí criar um modo cheat. Isso sim, o personagem vai ser bastante explorado, você vai ter uma recorrência, né? Se for uma coisa muito pontual, só para um cartaz, alguma coisa, aí não tem essa necessidade toda, né? Aqui a ideia é, se você vai precisar ter recorrência com o personagem, como o Pirata Zuniro, por exemplo, que eu preciso ter ele em várias poses, em várias ações diferentes, vários momentos diferentes. Então aqui, tipo, tem muitas coisas que a gente estudou, né? Com relação à posição da cabeça, com relação a desenhar de cima para baixo, de baixo para cima. Nossa, tá bem zoadinho isso aqui mesmo. Né? De costas, tem cenas que ele aparece de costas. Aqui, ó, aparece ele de baixo. Fecha o Facebook, né? Vou fechar. Fecha aquelas abas do Facebook lá. Então, cadê? Vou até fazer isso já porque tá pesado o negócio aqui. Tudo isso aqui tá bem. É que a gente ficou pra pegar as referências, por isso que você abriu um monte. Uhum. Yes. Agora a coisa vai voar. Tá, então, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso vai depender, claro, do seu projeto, né? Se isso vai ser exigido do seu projeto ou não, tá? Basicamente é isso sobre criação. Viu só como é facinho? É só, tipo, sentar e desenhar, né? Uhum. Tranquilo. Tá fácil agora. Agora vocês já sabem, né? Vou ganhar muito dinheiro. Ó, então... Molinho. Oi? Molinho, fácil. De boa? Ó, então esse... Vai dar pra criar uns 3 personagens hoje já. Esse documental vai para vocês. Claro que tem muita coisa que eu poderia ter, algumas coisas que eu comentei aqui, por isso que a aula fica gravada, né? Tem muita coisa que eu falo que não tá aqui. Mas esse é o básico do básico. Até a Paula teve essa aula já, né? Talvez não tava tão estruturada, assim, era mais no papel, rabiscando ali, né? Até porque ele era juvenil naquela época, né? Vamos combinar? Nossa, imagine, foi, acho que a primeira aluna que eu tive em física. Foi. Primeira boa. aluna. Uhum. Na boa. Que bonitinho, né? E agora a gente vai já partir para o desenho de observação. Aproveitar esse momento, então, para ver se alguém tem alguma dúvida, tá? Sobre aquilo que já foi falado até agora. Se alguém tem que parar para fazer um xixi. Eu vou